Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de gravarmos mais um vídeo. E agradeço aos amigos também que têm assistido os nossos vídeos todos os dias, têm feito comentários, têm deixado seus likes, têm se inscrito também em nosso canal. Agradeço muito. Hoje nós vamos falar sobre uma lição que encontramos no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. E ali nós encontramos lições preciosíssimas. E essa fala da separação do corpo e da alma. O livro dos Espíritos ele é formado por 1019 ou 1018 perguntas que Kardec faz e os Espíritos respondem. Em muitas delas, Kardec faz comentários também. Muito bem. A primeira pergunta nesse capítulo é: a separação da alma e do corpo é dolorosa? A resposta é de que não é dolorosa. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. E nesse momento, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes ocorrem no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Kardec faz o seguinte comentário a respeito dessas duas questões. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Muito interessante isso que Kardec coloca, né? O esgotamento da vitalidade orgânica faz com que aconteça a morte do corpo físico. Só que, com o passar do tempo, nós estamos aprendendo que poucos de nós realmente retornam para o plano espiritual pelo esgotamento da vitalidade orgânica no momento que seja correto mesmo. Quase sempre a gente esgota toda essa vitalidade através de desequilíbrios. Uma outra pergunta que se faz: como é que se opera ou como ocorre a separação da alma e do corpo? As ligações, ou como está no livro dos Espíritos, os liames que retinham o espírito no corpo vão sendo rompidos, ele se desprende de forma natural. A separação, ela se verifica de modo instantâneo, numa transição brusca. Existe uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? São duas questões que Kardec faz. Os Espíritos respondem que não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, da sua ligação. Estes se soltam, mas não se rompem. Não é assim. Por isso que nós vemos, por exemplo, em outros livros básicos da doutrina espírita, entre eles o livro O Céu e o Inferno, onde nós vemos espíritos que se comunicaram, que viveram na época de Kardec, e que o desencarne deles ocorreu através de pena de morte, infelizmente. Então é perguntado a muitos espíritos se eles perceberam, se há uma dor, né? E eles respondem invariavelmente que não percebem. Eles sentem que permanecem vivos, mas eles observam aquilo que aconteceu. Kardec pergunta o seguinte, Kardec faz o seguinte comentário, melhor dizendo: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material, que é o perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo físico e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Então, o que nos liga, o que me liga, eu, espírito, com esse corpo, é o perispírito. Quando ocorre a morte do corpo físico, há uma separação, então. Eu me desprendo, juntamente com o perispírito, do corpo físico, que vai ser enterrado ou cremado.
A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Cada um de nós tem detalhes, particularidades no momento do desencarne. Para uns, é bastante rápido o desprendimento. E pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros espíritos, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda ela material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, dias, semanas e até mesmo meses. No corpo, não há nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, ou seja, uma afinidade material, faz com que o espírito permaneça junto a ele. É lógico admitir que, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Mais ainda, continua Kardec, por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de despreendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, morte física, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar, inclusive, o horror da decomposição do corpo físico. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, como, por exemplo, suicídio. Que sensação experimenta a alma, pergunta Kardec, no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende, responde os espíritos. Se fez o mal, ele vai estar num primeiro momento envergonhado de ter feito o mal. Mas para o justo, aquele que fez o bem, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar acusador. O espírito encontra imediatamente aquele que conheceu na terra e que morreram antes deles? Uma pergunta interessante. Respondem os espíritos que sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Aqui devemos colocar que depende da morte também, né? Porque existe uma programação, um planejamento reencarnatório. E quando se aproxima o término da nossa vida material, no corpo físico, claro que naturalmente vamos perdendo a força física. Então os espíritos já vão se acercando de nós e nos recepcionam lá. Como diz aqui, quase sempre eles, os espíritos, o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido. Quer dizer, o espírito vê muitos espíritos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Ele vê os que estão desencarnados, ou seja, na erraticidade, mas também vê aqueles que se encontram encarnados, que vão visitá-lo. Ou seja, nós recebemos sempre de acordo com aquilo que fazemos. Então, quanto mais equilibrada for a nossa vida, mais equilíbrios nós teremos quando chegarmos no plano espiritual. Quanto mais conturbados, quanto mais materialistas formos, nós encontraremos isso quando chegarmos no plano espiritual. Ou seja, a cada um segundo o que tenha feito, segundo o seu merecimento. Por isso, amigos e amigas, temos que nos esforçar muito para cumprirmos direitinho as leis de Deus, que é fazer todo o bem possível, que é respeitar os outros, respeitar os limites, as opiniões. E hoje, nesse mundo de redes sociais,
Vemos muitas pessoas grosseiras ainda, que não respeitam a opinião do outro. Porque não concordar com o outro é natural, porque são individualidades. Pensamos de modo diferente. Mas eu tenho que aprender a respeitar o outro. Isso não significa que eu concorde com o que ele está falando ou fazendo, mas eu tenho que respeitar. Afinal, a vida dele é dele. Então, esses instantes de despreendimento, né? A separação da alma e do corpo, está no Livro dos Espíritos. Então, para você que tem interesse em estudar esse assunto com mais profundidade, vá lá no Livro dos Espíritos. Você certamente vai gostar muito do imenso material que você vai encontrar. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido o nosso vídeo. Se puder, inscreva-se em nosso canal. Fique bem, fique em paz.